todas. Desejar boas-vindas a todos aqui presentes, vereadores e vereadoras, público em casa, sociedade de Xeramobim, confirmar a presença do vereador Zé Alain, do vereador José Bernardo de Almeida, vereador Pedro Paulo, vereadora Terezinha, vereador Neto Nogueira, vereador Edilberto Ferreira e vereador Eugênio Gomes. Chegando também ali o novo vereador Antônio Filho. Daremos início à 15ª sessão ordinária do 4º período ordinário de sessões, da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada em 30 de novembro de 2022. O novo presidente François Saldanha, por motivos particulares, ainda não chegou, mas chegará em breve. Aí a gente dará início aos trabalhos, registrar aqui o recebimento da empresa brasileira de Correio e Telégrafo, uma moção de apoio, na qual ele pede o apoio da casa. A moção de apoio representada requer à mesa, na forma regimental, que seja inserida em ata e enviada ao senhor presidente da República, ministro da Economia, ministro das Comunicações, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, senadores, deputados federais, a presente moção de apoio pela manutenção da empresa brasileira de Correio de Telégrafos como empresa pública, visto que são vastos os prejuízos com tal alto a geraria. Então, é contra a privatização. Então, a empresa, os Correios, está pedindo nosso apoio, e fazer ciente, e no momento adequado a gente colocará em votação. Então, passarei a palavra à Vanessa, e dando entrada ao pequeno expediente, documentos recebidos, e leituras, discussão e votação da ata anterior. Bom dia a todos. Ata da 14ª sessão ordinária do 4º período ordinário de sessões da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada em 23 de novembro de 2022. Presidida pelo vereador Antônio François Saldanha da Silva, secretariada pelo vereador Manuel Carlos Pereira Vieira, no dia 23 do mês de novembro do ano de 2022, às 8h30, compareceram no plenário Fenelon Augusto Câmara os seguintes vereadores que compõem o Poder Legislativo: Ana Edna Leite Leitão, Antônio Alves Vieira Filho, Antônio Eugênio Gomes de Almeida, Antônio François Saldanha da Silva, Edilberto Ferreira da Silva, Evandro Cosmo Lima, Francisco Adonilson da Paixão, Francisco José Bernardo de Almeida, Francisco Neto Nogueira Lima, Igor Costa Martins, José Alain Sebastião Nobre, Luciano da Rocha Felipe, Manuel Carlos Pereira Vieira, Pedro Paulo Araújo Chagas, Roberlan Mesquita Saldanha e Terezinha Pimentel Parente. Ausente apenas o vereador Teodomiro Fernandes, que justificou sua ausência. Assim, havendo número legal de 16 presentes, o presidente iniciou a sessão, abrindo o pequeno expediente, solicitando a leitura das correspondências que deram entrada da Secretaria da Casa e da ata da última sessão ordinária de 16 de 11 de 2022, que foi aprovada sem ressalvas. Entrega do título de cidadão honorário de Xeramobim ao sargento José Severo do Nascimento Júnior, de autoria da vereadora Ana Edna Leite Leitão. Após os discursos de praxe e ainda no pequeno expediente, foi designado o tempo de 5 minutos para envio de requerimentos de pesar, agradecimentos ou congratulações, sendo que foram apresentados os seguintes votos de pesar. Ana Edna, aos familiares do senhor Raimundo Lucindo de Oliveira, em São Miguel. Votos de pesar são subscritos por todos e seguirão sempre em nome da casa. Edilberto, aos familiares do senhor Gilmar da Silva Aquino Gil. Agora, votos de congratulações, Zélan, à equipe da Secretaria de Educação, pelas visitas de apoio aos diretores e coordenadores das escolas municipais do interior. Eugênio, aos aniversariantes, Antônia das Dores Bernardo de Lima, em São Joaquim, a senhora Antônia Yolanda de Oliveira e ao pastor Luiz Alberto Barros. Dedé Almeida, aos aniversariantes, a ex-primeira-dama Zilazilda Carneiro, subscrito por Edilberto, ao colaborador da casa, Deni Lopes, outro para os conselheiros tutelares do município de Xeramobim, em alusão ao dia 18 de novembro, dedicado a essa importante categoria profissional.
subscritos por Eugênio, Adonilson, Ana Edna, Igor e Roberlan. Edilberto, aos aniversariantes Reginaldo Lemos, da Eletrônica, Antônio Rabelo, Joias, Andréia Câmara, da Rádio Cristal, Lorival Chaves, em Cupim. Igor, aos aniversariantes Idel Júnior, Eliezer Jucá, Netinho Câmara, Netinho Farias, da Câmara, Leonardo Câmara e Leonardo Prudente, em Carnaubinha. Luciano, aos aniversariantes George Teógenes, Iracema, em Riacho Verde 2, Bruno, na Parada 1000 e Valda, em Trapiazeiro. Foram apresentados ainda os seguintes requerimentos verbais. Elan, envio de ofício ao chefe do Executivo e secretário de Infra, solicitando o envio de uma retroescavadeira para limpeza e reforço na parede do açude de Oiticica. Eugênio, envio de ofício para o chefe do Executivo, solicitando um estudo de viabilidade sobre a possibilidade de fixar um piso salarial para os 4 intérpretes de Libras concursados, sugerindo 2 salários mínimos, subscrito por Igor e Edilberto, que reveja a tomada de decisão vertical e arbitrária sobre o reajuste de 40% da taxa mínima de água, requerendo a revogação do decreto que prejudica mais de 10 mil famílias, subscrito por Roberlan. O segundo, para a mesa diretora e assessoria jurídica, solicitando informações acerca da legalidade do aumento do reajuste da taxa de água através de decreto. Neto Nogueira, envio de ofício para a Secretaria de Infraestrutura, solicitando a substituição de lâmpadas queimadas de iluminação pública e recuperação de calçamento das ruas das vilas de Nenelândia e Encantado, subscrito por Eugênio. Edilberto, envio de ofício para o secretário de Infraestrutura, solicitando a recuperação da estrada que vai do aterro sanitário, passando por Transval, Flores, até Sarrinha de Santa Maria, subscrito por Igor. Antônio Filho, envio de ofício para a Superintendência de Obras Públicas, SOP, solicitando a patrolagem da estrada que liga a sede do município à Vila de Fogareiro, 32 quilômetros. Evandro, envio de ofício para o secretário de Assistência Social, solicitando a reforma e funcionamento dos CCIs de Manituba e Lagoa Cercada. Outro, para a Secretaria de Infraestrutura, solicitando a recuperação do calçamento da Vila de Lagoa Cercada. Igor, envio de ofício para o secretário de Saúde, solicitando a reforma e manutenção da Academia de Saúde localizada na Pompeia. Outro para o SAI, solicitando a mudança de captação de água da localidade de Carqueja para o açude novo e maior, subscrito por Antônio Filho. Luciano, envio de ofício para o deputado federal José Nobre Guimarães, solicitando o empreendimento de esforços no sentido de liberação de verbas através de emendas parlamentares para o recapeamento asfáltico do calçamento da Vila de Lagoa Cercada e ainda do calçamento da Vila de São Miguel, da parede do açude até o cemitério daquela localidade. Outro para a Secretaria de Infraestrutura, solicitando a recuperação da estrada de Riacho do Algodão até Riacho Verde 2 e a substituição de lâmpadas queimadas de iluminação pública das localidades de Lagoa Cercada e Riacho do Algodão. Roberlan, envio de ofício para o secretário de Infraestrutura, solicitando a recuperação do calçamento de uma rua na Vila de Uruquê, onde residem o senhor João e a dona Neide. Pedro Paulo, envio de ofício para a Secretaria de Saúde, solicitando a substituição da porta do posto de saúde do Uruquê, bem como o retorno do atendimento médico que se encontra prejudicado por licença do profissional, subscrito por François. Adonilson, envio de ofício convidando o novo presidente do SAI para comparecer à próxima sessão ordinária para prestar alguns esclarecimentos como o CISA e o reajuste da tarifa de água, entre outros. O presidente colocou os requerimentos verbais em discussão e votação, sendo que todos foram aprovados por unanimidade. Durante as considerações, Eugênio usou seu tempo para declarar seu repúdio à atitude arbitrária, insensível e cruel do gestor que reajustou pela segunda vez em 6 meses a tarifa de água. Edilberto agradeceu aos gestores a recuperação dos trechos de estrada solicitados por ele. Evandro agradeceu ao prefeito a mudança de captação de água da localidade de Várzea do Meio para o açude do Muquém.
Pedro Paulo, na qualidade de líder do governo, informou aos colegas sobre o reajuste da tarifa de água que a decisão foi necessária devido ao aumento considerável no valor do repasse de outorga para a COGÉ, que passou para R$ 110 mil. François fez um balanço das benfeitorias que foram realizadas pela atual gestão no distrito de Uruqui. O presidente solicitou a leitura dos requerimentos populares e parlamentares para discussão e votação. Requerimentos populares, até o fechamento da pauta, nenhum requerimento foi encaminhado à Secretaria da Casa. Requerimentos parlamentares 255 e 253, de Francisco Adonilson da Paixão, 254 e 255, de Adilberto Ferreira, 256 também de Adilberto Ferreira, 257 do Antônio Filho, 258, 259, 260 do Francisco José Bernardo de Almeida. Após discussão e votação, os requerimentos foram aprovados pelos 15 votantes e seguirão para as autoridades destinatárias, sendo que o 252 a 256 foram subscritos por Neto Nogueira, 259 por Neto, Ana Edna, Eugênia, Donilson, Luciano, Igor e Edilberto. Entrada de proposições. Projeto de lei complementar do Executivo 019/2022, chefe do Executivo, dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar do Executivo 020/2022, cria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Projeto de lei complementar do Executivo 21, altera a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal fixada pela Lei Complementar número 14/2017. Projeto de lei complementar do Executivo 022 cria o escritório de representação do município de Quixeramobim em Fortaleza e estabelece competências. Projeto de lei legislativo número 23, autor Francisco José Bernardo de Almeida, institui a Semana da Consciência Negra a ser celebrada na semana de 20 de novembro e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 81, autor Luciano da Rocha Felipe, concede o título de cidadão ao senhor Cícero Tiago Duarte Melo. Projeto de Decreto Legislativo 82, do senhor Francisco Adonilson da Paixão, concede a comenda professor Paulo Freire ao professor Francisco Cleuton Belo Calixto. Projeto de Decreto Legislativo 83, autor Igor Costa Martins, concede a comenda Paulo Freire ao professor José Souto Sarmento e adota outras providências. O presidente informou que o projeto de lei complementar do Executivo número 19 foi retirado de pauta por